Depois de um mês de setembro que bateu recordes de calor, vários países da Europa vão registrar temperaturas acima dos 30 graus na primeira semana de outubro. Nobel da Medicina para descobertas sobre ARN mensageiro, avanços de Katalin Karikó e Drew Weissman foram decisivos no combate à Covid-19. A taxa de desemprego da zona euro atinge pela segunda vez este ano o nível mais baixo desde que há registro. Na Europa, o outono começou com temperaturas de verão e em vários países foram registados recordes de temperatura para o mês de setembro. Na Alemanha e na Bélgica, no último mês, a temperatura média foi 4 graus acima do normal para a estação. Em França, no primeiro dia de outubro, foram batidos recordes de calor em várias regiões. Em Bordeaux, no sul do país, as pessoas começam a preocupar-se. C'est quand même très inquiétant parce que c'est pas normal et que chaque année il fait beau de plus en plus tard. Enfin, je pense, j'ai l'impression. Et surtout la chaleur, on dirait qu'on est en août alors qu'on est quand même en octobre. C'est bon à prendre, mais c'est très inquiétant, je crois, véritablement. Ça fait peur. Em Chipre, as temperaturas deverão manter-se acima dos 30 graus durante esta semana e em algumas regiões da Península Ibérica perto dos 40 graus. As autoridades portuguesas alertam os banhistas para não entrarem no mar em praias não vigiadas. No fim de semana, várias pessoas tiveram de ser resgatadas nas praias e pelo menos uma morreu. Em Itália são esperados picos de calor acima dos 30 graus nos primeiros dias de outubro. Duas discotecas envolvidas no incêndio de domingo na cidade espanhola de Múrcia e que vitimou 13 pessoas não tinham licença camarária e tinham sido objeto de uma ordem de encerramento em janeiro de 2022. Foram, entretanto, localizadas as pessoas cujo paradeiro era desconhecido e não há mais vítimas mortais a lamentar. No terreno prossegue o difícil trabalho de identificação dos corpos. Trata-se do incêndio mais mortífero registado em Espanha numa discoteca desde 1990. Pelo menos 9 pessoas morreram e meia centena ficou ferida na sequência do colapso do telhado de uma igreja no México. A estrutura da igreja Santa Cruz, em Ciudad Madero, desabou neste domingo durante uma cerimónia em que pessoas de todas as idades e de várias famílias estavam reunidas para celebrar batismos. A polícia do estado de Tamaulipas, no norte do México, indicou que ainda podem existir dezenas de pessoas presas nos escombros e que as buscas continuam. Donald Trump partiu diretamente para o ataque no arranque do julgamento por fraude em Nova Iorque. O ex-presidente dos Estados Unidos senta-se no banco dos réus com 2 dos seus filhos, acusado de sobrevalorizar de forma colossal durante anos o seu património para garantir empréstimos bancários. Trump classificou o processo civil de uma burla com motivações políticas. We have a racist attorney general who's a horror show who ran on the basis that she was going to get Trump before she even knew anything about me. She used this to run for governor. She failed in her attempt to run for governor. She had virtually no polling. She came back and she said, well, now I'll go back to get Trump again. And this is what we have. It's a scam. It's a sham. A procuradora-geral Leticia James, que é democrata, quer ver Trump e os filhos multados em cerca de 250 milhões de dólares e proibidos de fazer negócios em Nova Iorque. My message is simple. No matter how powerful you are, no matter how much money you think you may have, no one is above the law. And it is my responsibility and my duty and my job to enforce it. The law is both powerful and fragile. And today in court, we will prove our case. O juiz que conduz o processo já considerou Trump culpado de uma das acusações de que é alvo, ordenando que lhe fossem retiradas licenças comerciais. Este e outros problemas com a justiça ameaçam seriamente as suas ambições na corrida presidencial de 2024. As descobertas sobre o ARN mensageiro que levaram ao desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19 deram o Prémio Nobel da Medicina à cientista húngara Katalin Karikó e ao norte-americano Drew Weissman. Os dois investigadores, que trabalharam em conjunto na Universidade de Pensilvânia, aprofundaram o estudo de diferentes tipos de ARN mensageiro.
a molécula de ácido ribonucleico que transporta informações para sintetizar proteínas. Isso permitiu disseminar o fabrico de vacinas eficazes durante a pandemia, nomeadamente da Pfizer-BioNTech, Carico é vice-presidente desta última empresa, e ainda da Moderna. Nos próximos dias serão divulgados os galardões da Física, Química, Literatura, Paz e Economia. Russian forces are conducting tactical counterattacks in the Robotyne area as part of the elastic defense against ongoing Ukrainian counteroffensive operations in western Zaporizhzhia region. The Institute for the Study of War states the situation south of Robotyne is fluid as some tactically significant field fortifications have changed hands several times. Although Ukrainian forces continued operations there and made confirmed marginal gains near Robotyne. Geolocated footage published on the 29th of September indicates that Ukrainian forces marginally advanced northwest of Robotyne. There it is in this area, about 13 kilometers south of Orikhiv. The Russian Ministry of Defense claimed that Russian forces repelled 2 Ukrainian attacks in the direction of Robotyne and also Verbovo, about 18 kilometers southeast of Orikhiv. Russian bloggers claim that Ukrainian forces have reduced the intensity of their attacks near Orikhiv and is rotating forces in preparation for resumed attacks in these directions. Meanwhile, the Russian Ministry of Defense officially announced the beginning of its regular fall 2023 conscription cycle on the 1st of October. The ministry announced that Russian authorities will call up 130,000 conscripts who will train with formations for 5 months and then be assigned to their units. The Ministry of Defense explicitly stated that conscripts will not deploy to occupied Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia or Kherson regions or participate in combat operations in Ukraine. Ukrainian Luhansk region head Artyom Lysogor noted on the 1st of October that Russian authorities are also conscripting people in occupied Ukraine. Pela segunda vez este ano, a taxa de desemprego da zona euro atinge o nível mais baixo desde que há registro. De acordo com o Eurostat, em agosto, 6,4% da população ativa, cerca de 11 milhões de europeus, estavam desempregados nos países da moeda única. Esse mínimo histórico já tinha sido registado em junho, mas tinha subido 0,1% em julho. Portugal situava-se próximo da média da zona euro, com 6,2%. Para a totalidade da União Europeia, a taxa de desemprego situava-se em agosto nos 5,9%. O número de europeus sem emprego caiu bastante desde o meio de 2021, em grande parte devido à forte recuperação económica pós-Covid, que se seguiu a uma recessão histórica. Em Espanha, o preço do azeite, um dos produtos mais consumidos no mundo e essencial na dieta mediterrânica, atingiu níveis recorde nos últimos meses. España es el principal productor de aceite de oliva del mundo y, sin embargo, es el país donde los precios han subido más de toda la Unión Europea. A seca e o calor extremos reduziram para metade a produção de azeite em Espanha. O preço, na origem, aumentou 112% em relação ao ano passado, mas a situação dos produtores é complexa. Hemos tenido unos costes de producción más elevados, históricos, como nunca. Este aceite que se está vendiendo ahora, que se está subiendo semana tras semana, se nos pagó a um preço que apenas podíamos cobrir os custos de produção. O litro de azeite nas lojas espanholas aumentou 52,5% num ano, muito acima da média de 38,3% registada na Europa e em países produtores como Itália, Grécia ou Portugal. La subida del precio del aceite está afectando también a otros productos como las conservas. El ingrediente más caro de esta lata de sardinas es ya el aceite de oliva. Espanha exporta 70% da sua produção. Num contexto de escassez da oferta, os consumidores espanhóis estão a competir pelo azeite no mercado global, cada vez mais concorrencial. En España estamos acostumbrados a unos precios del aceite más bajo que en el resto del mundo.
Y entonces lo que ha pasado es que en España, que eran más bajos, es donde se ha ido a armonizar más, pues, con los precios italianos, con los precios que se pagan en Estados Unidos, con los precios que se pagan en Francia, en Grecia. Se espera que la cosecha de este año sea muy similar a la anterior. Una posible bajada del precio del aceite de oliva solo vendrá con una mayor producción si el cambio climático da por fin una tregua a los países del Mediterráneo. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews. Vários monumentos de Paris juntaram-se à campanha de sensibilização para o cancro da mama. Até ao final do mês, a iniciativa Outubro Rosa reúne vários eventos na capital francesa e nos arredores dedicados à prevenção de um cancro que em 2023 deverá atingir mais de 60 mil mulheres no país. C'est vraiment un moment de communion entre toutes ces femmes qui ont vécu un cancer du sein, qui ont perdu leurs cheveux, qui ont été mutilées, parce que finalement une ablation du sein c'est une mutilation. C'est pas toujours facile de se réapproprier son corps. Donc je trouve que c'est important aujourd'hui qu'on puisse être tout ensemble et fêter ce moment de joie malgré tout, même si on a vécu des moments difficiles, aujourd'hui c'est un moment de joie et de beaucoup d'émotions aussi forcément. L'idée principale c'est de dire qu'il faut se faire dépister tôt, parce que c'est ça qui limitera les dégâts en fait. Ça a été le cas pour moi. Je l'ai eu, j'ai été atteinte jeune à 37 ans, maintenant j'en ai 41. Mais il faut sensibiliser les gens, les jeunes, parce que maintenant le cancer du sein touche des jeunes et il faut à tout prix en parler et aller se faire dépister tôt. Voilà, c'est ce qui sauvera la vie. C'est le plus important. Em França, as mulheres com idades entre os 50 e os 74 anos podem fazer um rastreio gratuito de 2 em 2 anos. As taxas de cancro da mama continuam a aumentar e os organizadores do Outubro Rosa pedem mais medidas de prevenção.